Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quinta mensagem de hoje com o tema baseado em Tiago 3, verso 1 até o 6, onde fala do poder da língua, a maneira que a gente fala, o que estamos ganhando ou perdendo no mundo espiritual, quem está se aproveitando de nós, Deus ou o diabo? É isso que a Bíblia diz, ou é um ou outro que se beneficia, o reino de Deus ou o reino de Satanás, quando a gente usa o poder das nossas palavras. Então, o Tiago 3, verso 5, diz que a língua de quem não tem Deus, de quem ainda não foi cristianizado, através das mensagens do Evangelho, das leis espirituais, mandamentos que vêm através do Evangelho, essas pessoas têm uma língua que o diabo usa elas. Aí em Tiago 3, verso 6, diz que ela é inflamada pelo inferno. E para corroborar com esse aviso, eu quero te dizer o que Jesus falou aqui, em Mateus 5,37, ele disse: seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, olha aí, meus irmãos, por que eu e você somos desafiados a ter um comportamento diferente quando a gente usa nossas palavras para se dirigir a Deus ou aos outros, ou até ao diabo mesmo, que o Satanás sabe quem somos, o diabo sabe se somos volúveis, fáceis de ser empurrado para o reino das trevas através do que a gente fala. Então aqui Jesus estava dizendo que tem uma lei espiritual tangendo, empurrando pessoas para trabalhar para o diabo quando usa aquilo que fala. É aqui que eu quero falar com você. Jesus estava dando um alerta para Israel aqui em Mateus 5. Note que esse capítulo 5 de Mateus trata-se de um momento em que ele subiu num monte, e dali de cima do monte, sem microfone, sem caixa de som, porque na época não havia luz elétrica, ele falava para cerca de 20.000 pessoas, e no meio deles estavam os discípulos, e ele estava ensinando, e um dos ensinos que ele deu está aqui nesse verso 37 do capítulo 5 de Mateus. Eu estou lendo da minha Bíblia na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então ele disse: seja o teu falar, sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Note que aquele povo que estava ouvindo Jesus era o único povo daquela época que era chamada de povo de Deus, multidão chamada de povo de Deus. Por quê, meus irmãos? Nenhuma nação do planeta naquela época tinha a Bíblia na mão, nenhuma, só Israel. Eles tinham todo o Antigo Testamento, as leis dadas por Moisés, só eles tinham. Todo sábado eles se trancavam, todo o povo de Israel se trancavam dentro de um prédio, que era o único país do planeta que tinha um prédio exclusivo para adorar o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Ali eles tinham profetas, sacerdotes, ensinadores, líderes, escribas, que ensinavam a verdade para eles. Mas nessa época a religião estava toda misturada, o povo não aprendia a verdade, porque disse Jesus que o ensino daquele povo
dos líderes só servia para levar eles para o inferno, não levava ninguém para o céu. Mateus 23, 15, Jesus diz que os escribas e fariseus, que eram os pastores da época de Cristo, que os ensinos falsos que eles davam e a vida falsa que eles levavam, foi que levou Cristo a vir para a terra, porque a religião estava toda errada, e em vez de levar o povo para o céu, estava levando para o inferno. Mateus 23, 15, Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para fazer alguém se converter à religião de vocês, e quando conseguem, fazem dessa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês também, condutores cegos. Então, quando Jesus veio, meus amados irmãos, a religião estava igual muitas de hoje, onde o ensino é falso, usam um pouco do que Deus diz na Bíblia, e o resto é ensino que o homem inventa e taca no povo, e diz: aqui é a casa de Deus. Mas lá na época de Jesus, o povo ia para lá acreditando que os líderes, chamados escriba e fariseu, estavam dizendo a verdade. Então Jesus começou a dizer que coisas que eram faladas por Israel e pelos líderes, se não fosse ou sim ou não, mas se tivesse mentiras pelo meio, se tivesse prometer e não cumprir, se tivesse doutrina falsa no meio, era o diabo que estava no meio. Preste atenção. E o que levou Jesus a falar disso aqui? Ele começa disso bem aqui, ó. Desde o verso 33 de Mateus 5, ele disse: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, quer dizer, o lugar onde Deus põe a planta do pé, porque ele é tão grandão, que aqui não cabe nem o tamanho de Deus. Aí ele diz, verso 35, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, que é ele também, o Deus vivo e verdadeiro. O verso 36 diz: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém o teu falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Aqui está falando de juramentos. Naquela época, irmão, muita gente tinha o costume de dizer: eu juro que eu vou te dar isso, eu juro que eu vou fazer isso, eu juro que eu sou de Deus. E na hora era o diabo que estava usando, porque depois eles iam fazer um procedimento totalmente o inverso do que eles juraram. Você sabe, por exemplo, que os presidentes dos países, principalmente Brasil, no dia que eles tomam posse, eles juram na frente de uma bandeira e na frente do povo: eu juro que eu vou ser honesto, eu juro que eu vou amar o Brasil, eu juro que eu vou dar o meu melhor, eu juro que eu estou aqui para dar minha vida para ajudar. E muitas vezes, meus amados irmãos, muitos, não são todos, porque tem um joio e o trigo, ovelha e bode, muitos estão ali jurando de mentira. Dentro dele ele está dizendo: eu juro que eu vou ser um ladrão, juro que eu vou enriquecer com o dinheiro do governo, juro que eu não vou ajudar em nada, porque o diabo está nele para nunca fazer ele cumprir o que ele disse que jurou. Já o cristão, nunca, meu amado irmão, nunca ele pode jurar, porque Deus sabe que esta palavra é perigosíssima,
Porque se eu disser que eu faço, eu tenho que fazer. Se eu disser que eu sou, eu tenho que ser. Por isso que não é todo cristão que tem que ser político, viu, irmão? Isso é perigoso. Sabe por quê? Primeiro que aqui Jesus está dizendo que o diabo pode estar usando minha boca. Mateus 5,37. O que passa disso é do diabo. Eu falo é sim ou não? Ou tu cumpre, ou então te ferraste. Primeiro que o Satanás está se aproveitando. Por que ele está se aproveitando? Além de botar minha moral na lama, porque depois as pessoas vão dizer, estou dizendo, prometeu e não cumpriu, como tem um monte de político bandido aí fazendo. A outra parte é porque o diabo sabe que essas pessoas estão sentenciadas ao inferno, porque em Mateus 12, 36 e 37, Jesus disse: toda palavra que o homem disser, ele vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras tu serás condenado ou justificado. Já imaginou? Nós vivemos nossa vida aqui do jeito que a gente quer, faz o que quer da nossa vida e acha que nunca vai ter nada depois da morte. Acha que a gente vai morrer e virar aí um morcego, sair voando por aí, como tem a doutrina satânica chamada reencarnação, que diz que você entra no corpo de alguém quando você morre, vai viver outra vida, depois morre, entra em outro, nasce em outro, nunca tem julgamento nenhum, como diz o Espiritismo e o Budismo e um mundo de outro diabismo que tem por aí, satanismo. Tudo isso é mentira, que o pai da mentira é o diabo, disse Jesus em João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Então ele inventa essas religiões, e no meio dessas religiões ele coloca pessoas para ficar brincando com aquilo que fala, mentindo, dizendo que está falando uma verdade. É como pessoas que já vieram aqui, muitas para cá, para esse trabalho aqui, e disseram, não foi pouca não, irmão, mais de 100 pessoas já passaram por aqui e perguntam, onde estão elas agora? Uma está totalmente desviada na cachaça, nos vícios, outras só Deus sabe onde estão, e outras foram para outra igreja. Sabe por quê? Quando chega aqui e vê que nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina bíblica, aí diz, irmão, estou sentindo no meu coração que eu tenho que ir para outra igreja, e vai lá se esconder. Lá ele é um inútil, lá ele não serve para coisa nenhuma, principalmente porque em algumas denominações dessas, onde eles vão, não prega o que a gente prega, para imprensar o velho homem, para tirar o diabo da vida do homem, para não deixar o diabo ficar usando mais a pessoa, somente o Espírito de Deus usar ele. Aí ele não quer, porque ele quer continuar nos seus enganos, enganado, cego espiritual, e achando que só isso, cantando, pregando e orando, sendo inútil na questão do sim, não, ele pensa que isso vai levar ele para algum lugar. Quando ele morre, nós vamos dar conta, Mateus 12, 37, toda palavra que o homem disser, quem disse foi Cristo. Ele estava pregando para os líderes de Israel, toda palavra que você disser, você vai dar conta. Então cuidado quando você promete alguma coisa. Você que vai ser político, então, eu prometo, e na hora ele está só com palavra para enganar os outros. Quantos políticos não já morreram, irmão? Estão gritando no fogo eterno uma hora dessa. Quantos políticos o diabo está futucando eles no fogo eterno das cadeias eternas de 2 Pedro 2,4, que diz que para ali vão todos nas cadeias eternas de 2 Pedro 2,4, no fogo, no abismo eterno do inferno.
Então, quantos já estão lá que morreram daqui para trás e usaram suas palavras prometendo coisas? Crentes prometeram para Deus: Senhor, vou ajudar a tua obra, Senhor, vou fazer isso pela tua obra. E aqui diz, viu, irmão, que tua palavra tem que ser ou sim ou não, porque senão o diabo vai se aproveitar disso, porque ele sabe para onde vai levar aqueles que têm uma vida dupla. Presta atenção no que eu estou falando. Vida dupla, qual é? É aquela que a gente vive diante das pessoas, que conhece a gente, principalmente os da igreja, e aquela outra que o mundo espiritual nos conhece, que o mundo espiritual sabe quem somos, que no culto a gente prega uma coisa e lá fora outra. Aqui eu digo: eu te amo, Jesus. Lá fora tu amas Satanás, através das tuas ações, das tuas palavras, que agora lá fora estão desdizendo, desmanchando o que você falou na igreja. Que na igreja tu cantando disseste: eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Não tem aquela música? Tem aquela outra música que o Deus vai cobrar muitos cristãos que canta muito da harpa cristã das Assembleias de Deus, que diz: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Muitos cristãos, irmão, nunca pregam nada para ninguém, não tem interesse, não tem amor nenhum pela palavra, não quer nem saber de ninguém se vai para o inferno ou não, e está cantando mentiras. Cuidado de Mateus 12:37, tu vai dar conta. Se você falar, cumpra. Prometeu, cumpra. É isso que Jesus disse aqui em Mateus 5. Se você disser: eu vou fazer para ti, Deus, então, meu irmão, procure fazer. Eu sei que até eu também devo, porque às vezes, meus irmãos, a gente tenta fazer algo para Deus e tem um monte de tribulação diária, que às vezes impede a gente de exercer o papel como servo dentro de certas promessas que fizemos. E às vezes a gente está embaraçado com o negócio desta vida, mas Deus sabe quando a gente fala apenas porque somos mentirosos. Deus sabe quando a gente fala, quando o diabo está usando a gente para mascarar diante dos outros, para dar uma de bonzinho. Eu vou te dar isso, quando é um político bandido, eu vou te dar isso, vou fazer aquilo para ti, só para receber aplauso, para dizer: é homem de Deus. Então aqui Jesus está dizendo: não perjurarás, Mateus 5,33, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. O que é perjúrio? É a pessoa dizer: eu juro, Deus, que eu vou fazer isso para ti, eu juro. Aqui diz: olha, não comete esse crime de perjúrio, que até na justiça do homem, lá diante do juiz humano, quando você vai passar por um interrogatório como testemunha de alguma coisa, o juiz pergunta: você jura dizer a verdade sobre pena? Você vai ser julgado se você mentir. Aí você diz: eu juro. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque muita gente às vezes ali vai mentir, mente que dá bom dia para cavalo. É que nem as pessoas que vão se casar, na hora do casamento, né? Eu juro que eu te amo, eu juro até a morte que eu vou ser fiel. Mas quando o diabo dá uma futucada nenhuma, é briga, é ódio, é traição. Quando Satanás taca o diabo nele ou nela, aí fica ferindo o outro. Multidão de divórcio há no mundo, por quê, irmão? Crime de feminicídio estão aí, por quê, irmão? Porque o diabo está usando as palavras.
usando um coração nojento, que usa esta boca o serviço de Satanás. Cuidado com isso. Jesus está dizendo: seja o teu falar sim, sim, não, não. Passou disso, é do diabo. O diabo, irmão, vai levar muita gente para o inferno, porque sabe que Deus não vai aceitar mentiroso no reino dele. Apocalipse 21, 8. Mentiroso, sua parte é no lago de fogo. Então, meu amado irmão, deixa Deus te tratar, te libertar, te curar disso daí. Nunca usa tuas palavras para dizer: eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou te dar aquilo. Não, irmão, tá? Se tu prometer, cumpre, que é melhor para ti. Amém? Ou então te cala e faz só na hora que der. Deu, tu faz. Não deu, não prometa. A outra coisa é casamento. Tu não vai arcar com a fidelidade até o fim, não te casa. Ou então lá na frente do padre ou do pastor, tu: eu prometo, eu juro ser fiel, porque Deus vai te cobrar. Porque senão o diabo estava te usando só para sentenciar você por causa dessa loucura que tu fez. O quê? Prometer uma coisa que depois o diabo vai entrar em ti, porque tu é carnal, não quer ser espiritual, para lutar, batalhar por aquilo que tu, com tua palavra, tu prometeste para o mundo espiritual, porque você mexeu foi no mundo espiritual, quando diz sim ou não. Principalmente: eu vou me congregar nessa igreja, eu vou ajudar, eu vou evangelizar, Deus, eu vou te amar para sempre, Deus, o que der, no que der, eu vou morar no céu. Então cumpra, meu irmão, porque só existe céu e inferno, tá bom? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a sexta mensagem de hoje. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.